Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Amém? Vamos ler o texto bíblico. A palavra de Deus diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes no mesmo lugar, ou concordemente no mesmo lugar, unânimes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Senhor, em nome de Jesus nós oramos mais uma vez e te glorificamos, te agradecemos pela vida de cada dizimista, pela vida de cada ofertante, e pedimos ao Senhor que abençoe a vida de cada um dos teus filhos, e manifeste a tua graça de uma forma especial. Também eu peço ao Senhor graça e unção do teu Espírito Santo para poder pregar a tua palavra. Abre, Senhor, a porta da tua palavra, abençoa de uma forma poderosa nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Abra o seu coração. Nós lemos o texto bíblico que é muito conhecido. O texto afirma o dia de Pentecostes, ou o dia da inauguração, ou estabelecimento da igreja física do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Então, no dia de Pentecostes foi o dia da inauguração da igreja física. Até então, não existia. Eles andavam de aldeias em aldeias, de cidades em cidades, de becos e valados, sem ter de fato estabelecido uma igreja física. O texto do capítulo 2 afirma que enquanto Jesus subia aos céus, ele disse para os irmãos, para os discípulos: ficai em Jerusalém, para que vocês possam receber a promessa do alto. Procurem um lugar em Jerusalém, ficai ali, aguardando em Jerusalém, reunidos, para que fosse estabelecido naquele lugar, através da união de vocês, a igreja. Glória a Deus. Amém. Então a igreja foi estabelecida dessa maneira. Um grupo de pessoas que no início foi mais de 500 pessoas. Mas logo muitos foram desistindo e ficaram apenas cerca de 120 pessoas. E aquelas 120 pessoas que continuaram ali, através delas foram estabelecida a igreja. Amém? O que significa a palavra igreja? Significa um grupo de pessoas que tem autoridade eclesiástica. Pessoas que seguem o cristianismo, templo que acolhe os cristãos. Igreja também é chamada de comunidade ou união de pessoas que possuem os mesmos ideais e as mesmas opiniões. Amém? Igreja é isso se nós avaliarmos segundo o dicionário. Agora veja bem, cada pessoa ou cada participante é membro da igreja.
O apóstolo Paulo, ele descreve ou apresenta a igreja como um corpo espiritual, cuja cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Nós observamos isso em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, e também em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. É um ensino de Paulo, um ensino das cartas paulinas, de que a igreja é um corpo espiritual, e Cristo é a cabeça desse corpo, e cada um de nós somos membros deste corpo. Glória a Deus. Para que esse projeto tenha continuidade, é fundamental que ocorra entre todos uma unanimidade. Repita comigo, unanimidade. O que é unanimidade? Perceba que o texto que nós lemos do dia da inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, o texto diz que eles estavam unânimes. Eles estavam ali unânimes. Unanimidade é a característica que apresenta correspondências de opiniões, correspondência nos votos, correspondências nos julgamentos. Unanimidade é sinônimo de conformidade e de totalidade. Ou seja, todos os que estavam naquele momento importante de inauguração da igreja tinham características de unanimidade. Amém? Então a igreja é um organismo vivo com unanimidade. E ela precisa ter unanimidade. Amém? Você precisa gravar essa palavra, porque eu vou falar ela várias vezes. Porque a unanimidade que nós encontramos nesse texto apresenta as características fundamentais para uma igreja, para que ela permaneça, para que ela exista, para que ela cresça, para que ela desenvolva. A unanimidade é a engrenagem que faz com que tudo aconteça, tudo flua. Amém? Glória a Deus. Então perceba, a unanimidade, ela proporciona a união. No capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, olha o que diz o texto. E entrando, subiram ao cenáculo, onde já estava Pedro, Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas, junto com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eles estavam fazendo? Unânimes em oração e súplica. Então perceba que a unanimidade, ela proporciona a união. Amém? Não existe a possibilidade de existir uma união se não houver a unanimidade. Lembra o que é unanimidade? Correspondência de opinião, correspondência de voto, correspondência de julgamento, ou seja, sinônimo de conformidade e totalidade. Então observe que eles não ficaram dispersos sem terem um objetivo. Eles ficaram unidos para entender e atender o chamado de Deus. Preste atenção aqui. Eles ouviram a mensagem do Evangelho. Amém? Jesus pregou a mensagem do Evangelho para eles. O texto diz que Jesus foi atraindo para si, anunciando a mensagem e atraindo para si milhares, multidões de pessoas. E se destacaram ali alguns apóstolos, ou 12 deles, ok? 12 deles se destacaram. E esses irmãos, esses discípulos, quando Jesus foi embora para os céus, o texto diz que Jesus foi subindo nas nuvens do céu até desaparecer. Quando Jesus foi-se para o céu, o que eles fizeram? Se dispersaram? Cada um foi para o seu lugar?
Não, eles se reuniram. Eles se reuniram para poder entender e atender a sua vocação. Amém? Então eles se preocuparam em ficar unidos, porque a unanimidade ela produz a união, ok? Então ao invés de cada um ir para os seus afazeres, ao invés de cada um buscar o seu caminho, o seu objetivo, não. Eles ficaram sem o mestre. Jesus foi-se e Jesus disse assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que a igreja seja inaugurada, o dia de Pentecostes. Então Jesus deu uma ordem para eles, e ao invés deles desaparecerem, sumir, não, eles se reuniram. Eles falaram: não, vem cá, vamos nos reunir aqui, vamos procurar entender e atender o nosso chamado. São duas coisas aqui fundamentais para nós analisarmos: entender e atender. Porque a maioria não entenderam ainda. E por não entender ainda, eles não atendem ao chamado. Eles não atendem ao propósito de Deus. Veja bem, entender e atender ao chamado é o que a maioria ainda não entenderam. As grandes maioria viram o quê? Crentes desigrejados. Imagine que da pandemia para cá, a quantidade de crentes desigrejados é um caos total, porque eles não entenderam e também não atendem ao chamado. Amém? Poderíamos ficar dispersos, cada um viver para si? Poderia, mas quem entende e atende o chamado se ajunta numa unanimidade para poder estabelecer os propósitos de Deus. Aleluia. Você está comigo? Diga amém. Então perceba que a unanimidade, o esforço de cada um deles, quando Jesus foi assunto aos céus, foi de correr e se ajuntar. Eles correram e se ajuntaram para procurar entender e atender o chamado. Amém? E tudo era muito confuso, preste atenção aqui. Jesus, aquele que operava milagres, sinais e maravilhas, que falava com autoridade, que pregava de uma forma incrível, não estava mais ali. Então logo um olhou para o outro e dizia: agora é nós. Pedro não havia pregado ainda, Tiago não havia pregado ainda, Mateus não havia pregado ainda, mas o mestre não estava mais, e agora? Eles se reuniram unanimemente, numa unanimidade, eles se reuniram para poder entender e atender o chamado. Agora quem não pregava, se esforçava para pregar. Amém? Agora quem não fazia, se esforçava agora para fazer. Agora, quem não estava envolvido diretamente, se esforçava para estar envolvido diretamente. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Nós estamos vivendo uma atmosfera de pessoas desigrejadas, pessoas que não têm compromisso algum com o reino de Deus. Então veja bem, a unanimidade é algo importante, é algo interessante, porque se você agir unanimemente, você vai entender e atender o chamado de Deus. Glória a Deus. Então entender e atender o chamado de Deus é para isso, né? É para isso. É nesse propósito, é nesse objetivo que o Senhor nos chamou. Está vivendo e desfrutando de unanimidade é de fato o propósito divino. Precisamos buscar isso. Então o propósito divino é que eu e você vivamos em unanimidade, entendendo e atendendo ao chamado de Deus,
ao propósito de Deus. E, infelizmente, a maioria não está interessado e não está demonstrando interesse algum. Porque ser desigrejado é tranquilo. Ninguém vai me cobrar. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu vou quando eu quiser. Eu apareço quando eu quiser. Eu contribuo quando eu quiser, quando der na telha. Sabe quando dá na telha? Sabe quando vai chegando no mês de dezembro, quando todo mundo fica querendo fazer uma fezinha, né? Demonstrar um carinho, um acolhimento, levar uma cesta de Natal, né? Sabe aquela questão? Aí uma vez por ano, aí os desigrejados, eles querem fazer alguma coisa, como se isso fosse algo grandioso, né? E ai de mim, de ti, se for criticar eles. Viver unanimemente, entendendo e fazendo a vontade de Deus, está muito além de aparecer na igreja no final do ano e entregar uma cesta básica. Está muito além do que isso. Porque os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, eles escutaram as últimas ordenanças de Jesus e eles se reuniram, não se dispersaram, porque veja bem, olhe para mim aqui, a dispersão é algo que é promovido, né, por nós de uma maneira muito fácil. Nós nos desligamos muito fácil das coisas. Nós somos atraídos, iludidos facilmente. Daqui a pouco você não está mais olhando para cá. Alguma coisa aqui chamou a sua atenção e daqui a pouco você para de olhar para cá e começa a olhar para aqui. Porque alguma coisa chamou a sua atenção. O ser humano é dessa maneira, né? E aí vai. Quanto tempo você vai ficar olhando para cá, para voltar a olhar para cá de novo? O cenário aqui já mudou. Totalmente o cenário já mudou. Mas os discípulos fizeram o quê? Eles se juntaram. Eles não perderam tempo. O mestre foi embora. E agora? Agora você imagina aqueles discípulos sentados, reunidos naquele cenáculo. E a Bíblia diz que eles ficaram ali em jejum e oração. Amém? Então eles estavam jejuando e orando e suplicando a Deus. Tinha súplicas e orações ali. E eu acredito que as orações, ok, agora a súplica, que é algo mais profundo, justamente está relacionado, pastor Joey, a um olhar para o outro e falar, e agora? O que a gente vai fazer? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Você pensa que é fácil pregar a palavra de Deus? Não é coisa fácil. Imagine olhando para o outro e dizendo assim, agora, a gente que tem que pregar. Agora o negócio está complicado. Um olhando para o outro durante todos aqueles dias, cerca de 10 dias, eles ficaram esperando, aguardando o movimento de Deus acontecer, o dia de Pentecostes acontecer, e eles ficaram ali, um olhando para o outro, esperando o que a gente vai fazer. Mas perceba que se eles não estivessem unanimemente reunidos ali, porque a unanimidade produz a união, amém? A unanimidade não produz a dispersão, a unanimidade produz a união. Imagine se eles não estivessem ali unidos, unanimemente, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mesmo sem ter capacidade alguma. Porque tinha homens ali que não era, por exemplo, Pedro era pescador. Qual era a formação teológica de Pedro? Nenhuma. Talvez Pedro só sabia ler e escrever, só o básico. Talvez seja isso. E agora, como que um homem desse vai pregar? Eu imagino que Pedro, um olhava para o outro, né, e falava, e agora? O que a gente vai fazer, hein? Jesus pregava com autoridade. Ei, olhe para mim, substituir um grande pregador como Jesus, não é para qualquer um. Então você começa a imaginar que havia ali, naquela expectativa, até chegar o dia de Pentecostes, havia ali uma grande expectativa de temor, de medo, mas eles estavam unânimes para entender, para atender o propósito. Eles estavam ali reunidos, unidos,
unânimes para entender e atender o propósito. Todo aquele temor, toda aquela dificuldade, todas aquelas barreiras, todas aquelas questões sociais e espirituais apresentadas ali, que pairava na mente de cada um deles, não fizeram com que eles abandonassem. Eles, os 120. Mas lembra quanto que era? Mais de 500. Quem me garante que aqueles outros, se era mais de 500, ficaram 120? Quantos que foram embora? Quem me garante que esses que foram embora eram aqueles que, eu acho que esse negócio não é para mim não. Deixa eu ir cuidar dos meus afazeres, porque acho que isso não é para mim não. Porque a capacitação não é sua, vem de Deus. Perceba que quando Pedro foi revestido de poder, no dia do Pentecostes, ele começou a pregar e quase 5 mil almas aceitaram a Jesus como Salvador. Alguém que estava ali temeroso, sem entender e sem saber como começar, foi revestido de poder pelo Espírito de Deus, e logo o que ele fez? Ele pregou a palavra, aleluia. Ele ganhou muitas almas para o reino de Deus na sua primeira pregação, glória a Deus. Porque, presta atenção, a minha capacidade e a sua, ela não está relacionada apenas à minha capacidade intelectual. Não, o Senhor disse assim, olha, o Espírito Santo vos fará lembrar no momento certo. Deus vai usar você, Deus vai abrir a palavra, Deus vai dar a palavra, e você vai falar, no abrir da tua boca, você vai falar a palavra. Glória a Deus para sempre. Agora, perceba que precisa ter unanimidade. Aqueles que desistiram e foram embora, eles perderam de experimentar esse sobrenatural de Deus. Aleluia. Eles perderam de experimentar o sobrenatural de Deus, porque eles não esperaram até o último dia. Olhe para mim aqui, você tem que ir até o último dia. Não pode desistir. A capacitação vem de Deus, vem do altos céus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Glória a Deus. A unanimidade, ela proporciona autenticidade e identidade. São duas coisas: autenticidade e identidade. Olha o que diz o texto no capítulo 1 de Atos, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde estava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Você percebe que esse texto, ele descreve os membros daquela igreja recém-formada, destacando os principais líderes. Entendeu ou não entendeu? A unanimidade, ela proporciona autenticidade e identidade. Agora, tinha uma igreja, e o texto revela a liderança daquela igreja. O texto destaca a liderança. Queridos, tinha 120 pessoas. Os líderes são citados ali. Então, tinha 120 pessoas e tinha também o corpo docente daquelas 120 pessoas. E o corpo docente está aqui no versículo 13, destacando por nome, autenticidade e identidade, identificando a cada um deles. Aleluia. De qual igreja que você é? Percebeu? A partir de agora, eles eram membros de uma igreja local. A partir de agora, eles não eram mais um grupo que andava para um lado para o outro e não tinha uma liderança fixa. Não, agora eles tinham uma liderança. Agora tinha um corpo docente. Agora tinha uma igreja estabelecida. E o nome do corpo docente desta igreja estabelecida é citado no texto. Glória a Deus.
E esses que foram citados no texto, eles permaneceram como a liderança porque eles estavam unânimes. Porque a unanimidade proporciona autenticidade e identidade. Veja bem, um corpo docente de líderes que representavam uma igreja, apontando a importância da identidade e autenticidade, da participação como membros de uma instituição. O que é que acontece hoje? A maioria das pessoas não sabe nem dizer de qual instituição ela pertence. Nem sabe o nome do líder, mas afirmam que é crente. Sim ou não? Quantas vezes eu já fiz essa pergunta? De qual igreja você é? Ah, então eu vou naquela igreja sabe lá perto daqui da Ban? Sabe lá perto do viaduto? O cara não sabe dizer. Meu irmão, esse cara é membro. Ele está unânime. Porque se ele tivesse, ele sabia dizer o nome da igreja e o nome do pastor, pelo menos, sim ou não? Quantas vezes eu já constrangi pessoas, porque isso é um constrangimento. A pessoa acha que você não vai fazer essa pergunta, mas de repente você vai fazer essa pergunta: de qual igreja que você é? Ele já passou em tantas, e agora ele está perdido, né? Está totalmente perdido, não conseguiu ser unânime com nenhum lugar. Aí ele fica totalmente perdido, ele não tem a identidade e a autenticidade de um membro de uma instituição chamada igreja. Percebeu como isso é perigoso? Porque o Senhor estabeleceu a igreja baseada em um pilar chamado unanimidade. Aleluia. Então, se você não está pronto a compartilhar de uma unanimidade com um grupo de pessoas, porque a igreja é um grupo de pessoas, se você não está capacitado, preparado para participar de uma unanimidade de um grupo de pessoas, você não é igreja. Porque uma igreja é um organismo vivo que está unânime, onde todos estão ali reunidos para entender e atender o chamado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então o propósito não é o ir à igreja, é ir ao culto e prestar um culto a Deus. Não, é entender e atender o propósito, o chamado. É para isso. É para isso que nós estamos aqui, para isso que nós fazemos parte de uma igreja. Para entender pelo Senhor e atender o nosso chamado diante de Deus. Senão não tem sentido, não tem unanimidade. A igreja foi inaugurada com um formato que deu origem a uma igreja, que estava preparada para viver os propósitos de Deus. Qual era o formato, pelo amor de Deus? A unanimidade. O formato era a unanimidade. Não era ninguém disperso. E ninguém sabe quem é o líder, quem é o apóstolo Pedro, quem é Paulo, quem é Mateus. Não, todos sabiam. Todos reconheciam, todos sabiam, eles tinham identidade, eles tinham autenticidade, a autenticidade que foram chamados por Deus, vocacionados por Deus, amém? Eles tinham identidade. Eu sou membro da igreja de Cristo Jesus, aleluia. Tinha autenticidade, glória a Deus, tinha identidade, glórias ao Senhor. Tudo isso é proporcionado por meio da unanimidade. Meu Deus, a maioria das pessoas não entendem essa questão. Fique de pé, por favor. A unanimidade, ela atrai a manifestação de Deus. Literalmente isso. Onde há unanimidade, atrai a manifestação de Deus. Olha o que diz o texto que nós lemos. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Como que eles estavam? Unânimes. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios
do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E por que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque eles viviam em unanimidade. Porque eles estavam unânimes, unidos, reunidos. Aleluia! Bendito seja o eterno Deus que vive para sempre. Então a unanimidade, ela atrai a manifestação de Deus. Aleluia! Glória a Deus, nós temos o exemplo nas Sagradas Escrituras e precisamos entender e precisamos atrair isso, precisamos nos encaixar a isso. Não podemos ficar dispersos. Amém? Você não pode ficar disperso. Você precisa fazer parte de um corpo espiritual. Você precisa entender e atender o chamado de Deus, entender e atender o chamado de Deus, isso é fundamental. Todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles foram cheios, porque eles ficaram firmes, porque eles se submeteram a uma hierarquia, a liderança que já havia sido estabelecida previamente pelo Senhor, enquanto andavam juntos e preparavam para aquele momento da inauguração. Jesus já dava sinais de que Pedro seria um líder. Sim ou não? Você consegue ver isso nos evangelhos? Jesus dava sinais. E os sinais eram muito claros. Teve momentos que Jesus operou milagres que estava apenas Pedro, Tiago e João com ele. E Jesus não aceitou os outros. Não deixa a gente entrar, Jesus não. Pode ficar todo mundo aí fora. Vem Pedro, vem Tiago, vem João. O que Jesus está dizendo? Pedro, Tiago e João são líderes. Deu para você entender o que eu estou dizendo? Então Jesus previamente, ele prepara o ambiente. E os discípulos, os demais, entenderam isso. Glória a Deus. Então ele prepara o ambiente para a inauguração. Quando a igreja é inaugurada, o Espírito Santo desce. Quem foi que o Espírito Santo escolheu para pregar o primeiro sermão e quase 5.000 almas se render? Pedro. Não é o sujeito que Jesus, em alguns determinados motivos, ele se recolhia com Pedro, com Tiago e com João? Não era João que se encostava no peito de Jesus quando eles estavam à mesa, quando eles estavam próximos ali em reunião? Então Jesus demonstrava uma certa exclusividade, apontando uma liderança que ele já havia escolhido. Entende o que eu estou dizendo? Então, Pedro era líder não por ele mesmo, mas porque o Senhor já previamente preparou isso. Glória a Deus. Agora preste atenção, nós precisamos entender e atender o nosso chamado. Entender e atender o nosso chamado. Isso somente será possível através de uma unanimidade. Glória a Deus. Se você tentar fazer isso de uma outra maneira, não vai dar certo. Mas se estivermos unânimes, certamente que o Deus eterno nos dará vitória e grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Não esqueça dela. Pai, nós te louvamos por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que a tua palavra possa fazer morada na vida, no coração de cada um. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, para que cada um de nós possamos atender e entender o nosso chamado e possamos estar unidos, unânimes, para estabelecer os propósitos do Senhor. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Tem misericórdia, ó Deus Santo, e abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço e te glorifico. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora digam